Não diga tolices. Se nos ouvem, o que podem pensar de mim? Pois então vamos ao meu quarto. Lá poderemos falar em paz. Seguias sem muita vontade, afinal, como explicar o que não se explica, apenas se sente? E depois, amor em igual intensidade, embora diferente, eu tinha por Christine. Será que ela não notava isso, ou achava que eu fingia? Como não amar aquela deusa loura que tudo tinha me dado e que compartilhava comigo seus segredos? Como não se comover com sua inocência e sua bondade, apesar do mundo em que convivia? Christine não era uma cortesã comum. Ia tão além disso. Minha lealdade a ela era absoluta. Chegando ao quarto de Paulette, limpo e asseado, cheio de bibelôs baratos mas bonitinhos, eu me senti como se estivesse no quarto de minha irmã, e dei com o olhar daquela figura que muitos achavam rude, mas que tinha a alma cheia de compreensão. Ela me disse: "Está apaixonada pelo conde, não?" Ergui o queixo o mais que pude em gesto de orgulho pueril. "Não, senhora. Não há paixão nenhuma. Não tenho a menor ilusão de tê-lo, mesmo porque seria ridículo. O conde ama Madame mais do que tudo, e não olharia para outras mulheres. Quem dirá para mim?" Ela franziu as sobrancelhas e colocou a mão nos quadris, continuando a falar em voz baixa, mas já visivelmente irritada. "Que idade acha que tenho, Edith?" "Estou longe dos 20 anos. Não sou tola." "Seus sentimentos pelo conde não são de amizade." "Quer negar isso?" Baixei a cabeça. "De forma alguma. Mas está longe de ser a louca e desvairada paixão que observo nos amigos de Madame e leio nos romances. E amor, Paulette, de uma forma que nunca vi descrita, e que parece que apenas eu sei sentir. Amo o conde e não tenho nenhuma esperança de ser para ele como Christine é, mas sei que é feliz com ela como nunca seria comigo, e isso me alegra, pois vejo a alegria dele quando a vê nessa casa." Ela me observou como se eu fosse um ser de outro planeta. "Não sente ciúme, então?" Quando descobri meu sentimento, há alguns anos senti um pouco sim. Queria descobrir como seria estar nos braços dele. Que mulher não pensaria assim, ainda que fosse uma pequena moura como eu? Ela me olhou com o que pareceu ser um pouco de pena, mas para que entendesse melhor, eu continuei. "Não sinta piedade de mim, boa amiga. Sou muito feliz aqui." Trabalhou em padarias e em outras casas antes dessa, não foi? Ela assentiu com a cabeça. "Em alguma foi tão bem tratada ou teve tanta liberdade de escolher o que fazer?" "Madame alguma vez foi ríspida ou lhe tratou com brutalidade?" Ela empertigou-se. "Não. Jamais. Pode ser uma cortesã, mas tem a educação de uma lady inglesa. E é generosa, de nada faz questão. Observa se estou precisando de algo, como sapatos, me dá chales novos. Madame é uma santa. E sempre que faço uma coisa nova me elogia. Trabalharia para ela mesmo sem ordenado, pois moça como essa não há em toda a França. E tão educada. Não acredito que tenha tido origem humilde. Teve origem burguesa. A mãe era uma dama e a educou até os 14 anos, quando morreu e perderam tudo. Não nasceu para ser cortesã. O conde é o seu primeiro e único homem." Ela me olhou admirada. Era a primeira vez que ouvia a história da patroa. "Ah! Agora as coisas se explicam. Pobre menina. Tão delicada. Mas parece feliz com o conde." E é. Sem Christine eu já teria sido descartada da taberna onde trabalhava e definharia. Vivia doente lá, de frio e fome pelos restos de comida que ceava, e que nem sempre eram limpos. Acha que não sou grata a ela e que não a amo de coração? Ela me ensinou a ler e a fazer contas, esqueceu?
Paulette calou-se. De sua forma, ela ama Gaston, que também a ama, e eu adoro os dois. Não sou tola, e entendo bem as coisas e as aceito tais quais elas são. Deus deve ter um motivo para tê-las feito assim e eu agradeço a Ele a oportunidade de conviver com pessoas generosas e boas. Tenho, sim, um grande amor por Gaston e ele perfuma os meus dias quando vem visitá-la e conversa comigo, às vezes por horas. Somos bons amigos, uma camareira e um conde. Eu com meu cheiro suave de lavanda, Christine com suas essências raras, sândalo, almíscar, madeiras do Oriente. Minha amiga única, a felicidade dele é tê-la por perto, e a minha, é vê-lo feliz. Não sou tola. E o amor verdadeiro não é egoísta. Espero que o conde saiba a preciosidade que tem e que a trate sempre com o respeito que ela merece. Paulette me entendeu. Tudo isso parece fazer tanto tempo. Tivesse ele ouvido meus conselhos e tido o segundo bebê, a despeito das convenções, ainda estariam juntos, e muito sofrimento teria sido evitado. Nós duas esperávamos tanto pela criança, muito embora eu temesse a opinião dele. Na casa de Christine tive pela primeira vez em minha vida a noção de Natal. Na taberna onde passei a infância e grande parte da juventude, tudo ficava vazio e em silêncio no frio europeu desta data, e me lembro de minha patroa saindo à noite para a missa do galo, reclamando muito da noite sem lucros. Ela na realidade era de origem judaica, mas isso afastaria os clientes, então se passava por católica. Christine era cristã. Não podia ir à igreja, pois não seria bem vista, já que era dançarina, mas enchia a casa de pequenas velas e as acendia todas no dia 23 de dezembro, e no dia 24. Porque no dia 23, como Gaston tinha que passar o Natal com a família, ela comemorava com ele no dia 23, e depois conosco e Cosette no dia 24, algumas vezes, sua irmã caçula aparecia, antes de se casar, já que depois, o marido proibiu as visitas, embora tenha adorado o dote. Paulette, apesar da ceia dupla, adorava a data. E não era para menos, já que no dia 23 ganhávamos alguma lembrança do conde, dinheiro, impreterivelmente, e no dia 24 um mimo de Christine. Tínhamos música, um pianista quase sempre aparecia, licor de ovos, doces variados, bolos, e na manhã seguinte íamos na frente da catedral distribuir os restos, e que restos requintados, da ceia, com as freiras, se a neve permitisse. Lembro de uma vez em que o conde chegou de casaco de veludo negro, com um embrulho enorme que Clemente ajudou a trazer para dentro. Enrolado em papel de seda, imaginei logo o que seria e Christine aproximou-se curiosa, louca para abrir o pacote. O que é? Perguntou ela, os olhos verdes faiscando de curiosidade. Não adivinha. Ela tentou levantar o embrulho do chão sem sucesso, pois era pesado para ela, franziu as sobrancelhas e sorriu. Pensei que podiam ser vestidos. A embalagem não condiz, é pesada e grande demais. Mas, tão achatada. Que é isso, Gaston? Um espelho? Quase. Ia deixar para você abrir na noite de Natal, mas não posso me furtar de saborear a sua surpresa. Vamos, abra. Edith, venha cá, ajude aqui também quero sua opinião. Pus-me a tirar o papel de seda com ela e dei com um duro papelão por baixo, e ainda mais papel de seda envolvendo uma rica moldura de madeira escura, com detalhes dourados. Aos poucos percebemos um quadro e fomos rasgando o papel na curiosidade de ver a obra, quando minha amiga, finalmente, rasgou certa parte e viu dois olhos verdes, uma boca vermelha e cabelos de um dourado inequívoco retratados na tela. Com os pelos do braço arrepiados, ela parou em frente à tela e olhou para o conde. Gaston. É meu retrato. Ele estava feliz. Curiosa para ver o resto,
Nós duas fomos arrancando o papel quase que descuidadamente e em poucos segundos eis o quadro desnudo em nossa frente. Christine sem fôlego, contemplando uma tela que a retratava em trajes orientais quase transparentes, cabelos louros longos, iluminados pelas velas, ricas tapeçarias em volta, rubis no pescoço, nas orelhas e nos dedos, e na testa, enorme esmeralda. Ficamos os três em silêncio, a olhar a deslumbrante tela em pintura a óleo, na qual o rosto dela tinha uma expressão de alegria e inocência quase infantil, como se não tivesse consciência da própria beleza e fascínio. Gaston olhou para nós. Lembra? É você como Sherazade, a rainha das 1001 noites. Sentindo nossa curiosidade, Edith colocou a mão sobre o sensor, fechou os olhos concentrando-se na tela. Apareceu a obra. Um quadro de mais de 2 metros de altura deslumbrante, no qual a loura Christine aparecia em trajes de dança ousados para a época, mas que não a deixavam desnuda, apenas insinuavam o corpo através de múltiplos véus. Os braços muito brancos erguidos em passo de dança e o rosto virado para o artista, em linda e inesquecível expressão de ternura e inocência. Até mesmo nossa plateia emudeceu. Ela nada respondeu, olhando a pintura. Sentou-se numa namoradeira cadeira de madeira de 2 lugares, móvel de época bastante popular, para observar a tela de longe, séria e pensativa. Ele preocupou-se. Não gostou? Achei que o artista trabalhou tão bem. Parece que captou-lhe a alma. Mas não fique triste, posso devolver? Mas nem pensar. Nunca vi tela tão linda. Quem foi o artista, Gaston? Levantou-se ela. Mas então gostou. E por que a carinha tão séria? Lembra-se de sua última temporada, em que eu fiquei no camarote, logo acima do palco. Havia um senhor moreno claro comigo, de cabelos cacheados negros, um tanto grisalhos. E um famoso pintor italiano, está em Paris para retratar alguns membros da nobreza. Membros da nobreza? Sua família também? Perguntou ela. Sim, respondeu ele, e está fazendo o retrato de minha filha, e a idade de arranjar casamento. Achei o trabalho tão bom que pedi para ele retratá-la. Levei-o diversas vezes a assistir a seus números, e ele ficou extasiado. Cheguei a ficar enciumado, mas valeu a pena. Ele captou o olhar que você me dá quando danço e disse que é a sua obra-prima, embora não possa expô-la. Disse que é a mulher mais linda que já retratou. Nunca tinha me visto desta forma. Não acha engraçado, Edith, que a forma como nos vemos seja tão diferente da forma como os outros nos veem? Ainda me vejo como uma menina. Nesse quadro, os olhos são de menina, mas o corpo é de mulher. Esse artista realmente me viu, esqueceu-se da cortesã. Eu concordava. Não era uma cortesã na tela, mas uma rainha coro olhos indescritíveis, que olhavam com a inocência de uma criança. Era nossa Christine, de dentro de casa, que nos encantava tanto e que batia palmas quando recebia presentes. Desta vez, no entanto, não ouvi as palmas, estava extasiada demais. Paulette e Clemente apareceram na sala e observaram a tela de longe. O condutor ficou estático, boca aberta destacando ainda mais o bigode negro, admirado por ver sua patroa em deslumbrante teia de mais de 2 metros. A cozinheira, que nunca tinha sido discreta, logo deu sua opinião. Valha-me Deus, madame. Finalmente um retrato que faz justiça à dona. Está um deslumbre. Onde vai colocar isso? Aqui na saia? Ainda acho o original muito mais interessante, Paulette. Mas é verdade, onde pretende colocá-lo, minha querida? Perguntou o conde. Em nosso quarto, Gaston. Ele estranhou. Geralmente essas obras de arte ficavam expostas na sala para a admiração de quem entrasse, para louvar-lhes a riqueza e o bom gosto. Na sala não seria mais adequado,
Christine está tão linda. Vendo-se cercada de olhares curiosos, inclusive o meu, explicou-se. Recebemos muitas pessoas aqui. Seus parceiros comerciais, atrizes, artistas da noite, poetas, atores. Para todos esses eu sou Christine, a dançarina, que vive de forma livre com o Conde de Laurac. Essa do quadro sou eu, que na realidade nunca fui cortesã, mas fui mulher de um só homem e me adaptei à realidade que me foi imposta. Minha inocência e meus valores são segredos nossos, não me exporia dessa forma. Ante o silêncio, ela pediu a Clemente que levasse a tela para seu quarto e a instalou na parede em frente à cama do casal. Concordei com ela, mas senti a reflexão que isso causou em Gaston. Quisera que ele tivesse refletido melhor e não fosse orgulhoso, pois o que ela disse era pura verdade. Não era da natureza de Christine ser amante, mais fiel que muitas mulheres casadas, devia ter sido permitido a ela ter os filhos. Por outro lado, comentava-se em Paris que a Condessa de Laurac estava longe de ter uma vida recatada, mas aos ricos e bem-nascidos tudo se perdoa. Se o conde sabia ou não do que se falava à boca pequena sobre o comportamento dela no palácio do casal, não vem ao caso, mas ele era motivo de piadas, já que ela estava longe de ser discreta. Havia na época, em Paris, diversos perfumistas, pagos a preço de ouro, e o boato mais recente era de que ela encomendara um perfume masculino para um de seus amantes, que antes fora criado de sua mansão. O povo era maldoso, mas ao que parece, o conde não se importava com isso. Diferente teria sido se alguém se interessasse ou faltasse com o respeito com Christine. Respeitou René apenas por ela ter se interessado por ele, o que nunca acontecera antes, e pela culpa de tê-la feito sofrer. Os códigos morais da França da época eram de fato estranhos. Sofri com o sofrimento dele, e mais ainda com a saudade de não vê-lo com frequência. Doeu-me o coração notar que emagrecia e não poder consolá-lo, afinal, quem era eu? Apenas uma camareira. E agora o que estava, tentando salvar minha amiga de um vexame financeiro provocado por um sujeito que mal sabia o tesouro que tinha em mãos. Respirei o ar fresco e senti o cheiro de lavanda no ar. Deus me guiaria. Sabia do amor de Gaston por Christine, e só por ele eu já tomaria conta dela. Como são tolos os ricos, Senhor! Como abrem mão de coisas tão importantes em nome de coisas tão pequeninas. Quer apoiar o canal? Seja membro. Deixe o seu gostei, comente, compartilhe. E se inscreva. Dessa forma você estará fazendo com que esses audiolivros cheguem a mais pessoas, e também ajudando o canal a crescer. A gratidão é o caminho da evolução. Capítulo 12. Um acerto de contas. Retornei a Paris com Clemente depois de 2 semanas. Tivemos êxito no recolhimento dos aluguéis. O conde tinha sido cauteloso ao escolher as pessoas para quem alugava os imóveis, tanto os urbanos como os rurais, e, auxiliada por Clemente, com seu vasto bigode negro e sua pose séria, não tive dificuldades em receber. Tivemos algumas cenas engraçadas, pois eu sou de natureza tímida e cobrar os outros nunca tinha sido de meu feitio. Segui o conselho de Gaston e mandei meu amigo cocheiro na frente, dizendo-lhe que fizesse uma expressão severa e apresentasse a carta do conde autorizando-o a receber. Nada de sorrisos. Avisei. Postei-me logo atrás dele, com uma expressão mais séria ainda, no caso de precisar argumentar algo, já que Clemente nada sabia dos negócios de Madame. Deu certo. Ao verem meu grande amigo com cara de português de senho franzido a exibir carta de um nobre, falando grosso e dizendo que tinha vindo cobrar o dinheiro, eles iam pegar os envelopes, nos entregavam, eu conferia e íamos embora, bem rápido. De posse do dinheiro, antes de tomar a casa, decidi primeiro quitar as dívidas de Christine. Nada mais de olhares desconfiados quando nos entregassem as encomendas de pão, carne ou verduras.
Felizes por estarem recebendo, nossos credores voltaram a ser gentis. Por via das dúvidas, tratei de esconder, com meu amigo, outro tanto da quantia para prover 2 meses futuros. Não queria saber mais de ficar devendo, sabe-se lá quando René sairia daquela casa, ou se sairia. Ficamos muito amigos, eu e Clemente. Para minha alegria ele me segredou estar interessado em Paulette há longa data, e me disse que só não falava com ela porque tinha medo do seu gênio. Não o culpei. Minha amiga tinha um coração doce, mas quando ficava irritada dizia palavras que fariam corar a um marinheiro. Mais de uma vez tinha chamado a atenção dela, que devia moderar sua linguagem, que não ficava bem para uma moça, mas, criado desde cedo em trabalho duro, com pessoas do povo quando seu sangue fervia as palavras saíam sem que tivesse controle. Isso sem falar na fabulosa mira dela. Paulette tinha horror a ratos. Mas enquanto eu corria como uma desesperada quando via algum, ela, rápida como um raio, agarrava logo um caneco ou algo que tivesse à mão e lançava no animal. Pontaria mais certeira não existe, contou-me ele que uma vez escapou de ser atingido, para ver uma ratazana de tamanho razoável ser apanhada na cabeça por formidável caneco de ferro. Segundo a Clemente, quando o viu ela ficou muito sem jeito, mas depois se desculpou. Detesto esses bichos. Por essas e por outras, Clemente tinha medo de aproximar-se. Fiel à minha amiga, não disse nada a ele sobre os sentimentos dela, mas conversaríamos depois quando eu chegasse. Ao menos já sabia que era recíproco e, depois, o cocheiro daria um excelente marido. Chegamos perto das 5 da tarde e eu fiquei feliz de ver a casa que considerava meu lar. Observei que as luzes estavam acesas no quarto de Madame, na cozinha e na sala. Como estaria Christine? Queria tanto dar-lhe as boas novas das contas pagas. Clemente parou os cavalos e abriu o portão colocando a carruagem no pátio interno. Teriam que descansar, uma vez que trabalharam muito naqueles dias, e eu, agasalhada pelo meu chale de lã negra, entrei na cozinha aquecida, quase esbarrando com Paulette, que, ouvindo o portão, tinha vindo nos receber. Ao me ver, ela me abraçou. Enfim chegaram. Mas que demora. E então, conseguiram receber alguma coisa? Deu tudo certo. E Clemente, onde está? Respondi que estava tudo certo, que Clemente tinha ido alimentar os cavalos e que as coisas correram bem. Depois de responder a 1000 pequenas perguntas sobre as novidades e tranquilizá-las sobre a fidelidade de Clemente em relação a outras mulheres na viagem, ela me deixou perguntar. E Madame? Está no quarto. Está melhor das dores? Paulette deu um suspiro de resignação. Por que não sobe, Edith, e dá uma olhada no quarto? Ela está acordada. Já espera por você há alguns dias, ficará feliz em vê-la. Subi as escadas, feliz, mas notando certa desarrumação na sala, o que me desagradou um pouco. A faxineira não viera. Copos e garrafas estavam espalhados e alguns móveis de Madame estavam marcados por copos descuidadamente deixados. Eu tinha feito falta. Comigo ali aquelas coisas não aconteceriam, discretamente eu sempre recolhia tudo. Parecia que houvera algumas festas, mas isso mesmo no tempo do conde era normal, só não era normal a bagunça deixada pelos convidados. Os de Gaston eram bem mais alinhados. Notei que mesmo algumas cortinas precisavam de reparos por algumas manchas de vinho. Alguma coisa me afligiu o peito, não sei bem a causa. Tinha chegado tão feliz com as novidades, via uma saída para nós, mas agora. Parei na porta do quarto de Cristina e senti novamente aquele cheiro amargo e característico. Estaria René fumando de novo aquele cachimbo horroroso. Bati a porta com vigor, pois ouvi o som de risadas, e senti que podia estar interrompendo algo, e enfim a porta se abriu. Edith.
Enfim aparece a minha querida. Não sabe a falta que me fez. Temos tanto a conversar, minha amiguinha, impossível ficar sem você. Recebida tão efusivamente, fui colocada quarto adentro por uma Christine mais magra, de pele translúcida, os olhos verdes parecendo incrivelmente grandes e emotivos com as pupilas dilatadas. A pele estava pálida e a boca rosa com a maquiagem usada na época. Estranho dizer que nunca tinha visto minha amiga mais bela, mas aquela beleza me assustou como se fosse o canto final do cisne. Edith colocou as mãos sobre o visor e vimos uma Christine de tez incrivelmente clara, cabelos louros, maquiada com esmero e uns poucos quilos mais magra, o que realçava ainda mais os traços, ainda que perdesse com isso o encanto de menina, via-se agora o encanto da mulher. Vestida num vestido vermelho com decote ornado de rendas negras, e formidável rubi enfeitando o colo em pesado colar de ouro. Era uma aparição de beleza mais madura, deslumbrante. Está deslumbrante, madame. Vai a alguma festa? Perguntei timidamente, observando o René se vestir por trás do biombo e o quarto muito mal arrumado, com aquele cheiro insuportável. Mãos na cintura, ela me olhou e depois me deu um abraço, apertando-me contra o peito. Senti seu perfume inebriante e me perguntei o que andara acontecendo durante a minha ausência. Por trás de seu cheiro habitual, outro mais acre se desenvolvia, e imaginei se ela não andava fumando aquele cachimbo com o companheiro. Ela me sentou na cama, mas depois levantou-se, olhando para o biombo. Vamos para o escritório, tenho tanto a conversar com você. René, querido, lhe espero lá embaixo, ainda temos tempo, como sabe. Vi o rosto dele aparecer por trás da madeira pintada, pálido e com olheiras. Se Christine estava bela, não podia dizer o mesmo dele. Parecia abatido. Vendo-me, fingiu surpresa. Então, camareira, apareceu? Conseguiu receber daqueles aldeões? É bom. Precisamos de dinheiro, como bem sabe. Bem-vinda, Edith. A moda da época era de perucas, adereços e maquiagens. Dona de cabelos formidáveis e bastos, Christine não fazia uso delas, pois seu louro natural refletia tanto a luz do sol como a luz de velas de forma esplêndida. René, de cabeleira negra não tão abundante, parecia agora ter aderido à moda e tinha na cabeça uma peruca branca empoada, e que parecia cara. Era uma época estranha, em que os homens também faziam uso de maquiagens e artifícios, às vezes ainda mais que as mulheres. Apaixonados por novidades, os franceses amavam perfumes e cosméticos, pomadas dos mais variados tipos, com corantes vários. O jovem René parecia precocemente envelhecido, mas satisfeito com o resultado. Saímos descendo a escada apressadamente, eu olhando Madame e tentando entender o que se passava. No meu íntimo, dei graças a Deus por já haver pago as dívidas e adiantado o dinheiro a nossos credores. As coisas pareciam bastante desvairadas por ali. Entrando na biblioteca que fazia às vezes de escritório, Christine fechou a porta e me perguntou. E então? Como foi? Contei a ela que tudo tinha corrido muito bem, graças a Clemente, que com seu jeito sério tinha conseguido receber todas as quantias. E o dinheiro, está contigo? Uma bolsa de seda vermelha estava atada a meu vestido por baixo da capa, e eu entreguei a ela, mas só depois de contar que já tinha pago as nossas dívidas e deixado com nossos credores algum dinheiro por conta. Havia também separado os salários de Clemente, da faxineira e de Paulette. Contando o dinheiro, ela me perguntou. E não separou o seu? Por quê? Ora, madame. Não é o momento. Pode me pagar quando o senhor René receber o investimento nos navios. Por enquanto não é preciso. Conferindo as contas, ela me sorriu. Fez excelentes negócios, com a honestidade e a sabedoria de sempre.
mas não é justo que fique sem seu pagamento. Ande, pega aqui. E me deu o resto do dinheiro que estava na bolsa. Era bem mais que o meu salário, pelo menos 2 vezes o valor, contando com os atrasados. Fiquei lívida com a surpresa, e respondi: de forma nenhuma, madame. Esse dinheiro pode fazer falta. Não passaremos por dificuldades nos próximos meses, mas sem dúvida eu posso esperar. Nunca cobraria madame, a quem tanto devo. Ela me olhou de forma séria, as mãozinhas brancas postas sobre a mesa, como se tratasse de negócios durante toda a sua vida. Se eu fosse contratar outra pessoa para receber esses valores, tem ideia de quanto eu pagaria? Não é esse o caso, madame. Sou sua amiga, tenho obrigação de ajudar. E acredita que essa pessoa, que provavelmente me cobraria uma percentagem, seria totalmente honesta? Creio que não, Edith. E depois, pagando a você faço um favor a mim mesma, não vê? Como? Minha amiguinha, acha que sou insensível? A quem acha que recorreria caso tudo me faltasse no mundo? É a pessoa que conheço que tem mais juízo, com exceção talvez de minha irmã Cosette. Mas não recorreria a ela, teria vergonha. Minha irmã de fato é você. Senti meus olhos se encherem d'água, mas fiquei preocupada. René com certeza esperava algum dinheiro da viagem. Mas o Sr. René vai ficar desapontado. Que diremos a ele? Ela suspirou, parando na frente de um espelho de meio corpo próximo de pequena mesa, e se olhou ajeitando o cabelo preso em elegante penteado. Ele não vai ter que se preocupar com isso, querida. René gasta demais, e sabe disso. Sua dívida no cabaré em jogos e bebidas ultrapassa em muito a quantia que você me trouxe, e se eu quiser mantê-lo vivo, devo usar de outros expedientes. Por dentro de mim veio uma raiva difícil de conter. Porque madame devia pagar pelas dívidas dele. Vendo meu semblante contrafeito, Christine leu meu pensamento. Sem mim ele não teria nenhum crédito, Edith. Valeu-se disso, o tolo. Como havia trancado todas as minhas joias por desconfiar que algumas estavam desaparecendo, ele assinou cartas de crédito, e Albert franqueou-lhe as bebidas do bar do cassino. Com amigos assim, quem precisa de inimigos? Sabem perfeitamente que Gaston não me deixou desamparada. Ela sentou-se numa poltrona de espaldar de couro que antes era usada pelo conde, semblante contrafeito pelas memórias. Tenho 28 anos agora. Sofro de dores infernais, como bem sabe. Os tabletes do chinês me dão certo alívio, mas me deixam sonolenta e esquecida, porém não consigo mais ficar sem eles. Aliás, dou graças a Deus que existam, pois as dores eram tão fortes que eu ia enlouquecer. Quando fumo o remédio, o alívio vem muito mais rápido, mas não consigo gostar do cheiro. René que anda fumando também, diz que o acalma. Dorme, o que é bom. Pelo menos nessas noites, deixa de julgar. Continuei ouvindo em silêncio, entendendo a desordem e o cheiro do quarto. O rapaz também estava fazendo uso do narcótico. Isso explicava algumas coisas. Ela continuou. O problema é que quando dei por mim, a maior parte de minhas joias de valor haviam de fato desaparecido. Lembra-se da quantidade de esmeraldas que Gaston me deu? Não achei mais nenhuma. Sem falar em meus anéis de diamante, pulseiras. Esse meu colar de rubi foi uma das poucas peças que sobraram pois estava em outra gaveta, e algumas pérolas de vedor mais baixo. Fiquei furiosa com René, mas tudo já tinha ido embora. E agora, essa dívida. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ela parou, como se lembrasse de algo. E o pior você nem imagina. Sabe que algumas das peças que Gaston me deu eram falsas. Isso mesmo.
Diamantes imensos, mas falsos. Safiras lindas em incrustações perfeitas, falsas. Fiquei tão decepcionada. Eram as cópias das joias de maior valor, que tinha feito para salvar das mãos de René caso ele as roubasse, orientada por Gaston, que indicou um joalheiro que fez imitações perfeitas. Como soube que eram falsas, madame? Isso não parece coisa que o conde faria. Ela sorriu triste. Pois não é? Mas René as pegou sem minha permissão para pagar dívidas de jogo e quase morreu de apanhar nas mãos dos credores. Disseram que era vidro, imagine. Vidro. Nunca imaginei que Gaston me enganasse assim. Vai ver, seu amor era falso como essas joias. Tinha que contar a verdade, suspirei fundo. Não fale assim do conde, madame. Ele errou com a senhora, mas o amor dele era verdadeiro, assim como as joias. Ainda o defendi, Edith. Jogaram as joias na cara de René, e elas quebraram como vidro. Diamantes não se quebram assim. Eu vi o que sobrou. Com um fio de voz, respondi. Aquelas eram cópias, madame. As verdadeiras eu escondi, o conde nunca lhe daria joias falsas. Cópias? Mas como assim? Disse ela então que tinha notado no tempo em que ela estava doente que suas joias estavam sumindo com rapidez, e que tinha encomendado a um joalheiro cópia de suas joias e as substituído para o caso dele roubá-las, como acabou acontecendo. Não imaginava que ele levaria uma surra, nem que as levaria todas. Omiti que o conde tinha me ajudado, pois a confusão já era grande o bastante. Ela me ouviu contar tudo arregalando os olhos verdes, muito pálida e no final me disse. Mostre-me as joias verdadeiras, Edith. Caminhei, como quem vai para uma forca, para o meu pequeno quarto e tirei, escondida no fundo falso de uma gaveta da minha cômoda, uma caixa de madeira fechada, com tranca de cadeado já meio velho, mas potente. Aberta a caixa, dentro dela havia um saco de algodão branco e dentro desse saco, outro de veludo vermelho. Verifiquei se as portas e as janelas estavam fechadas, pois não queria saber de curiosos, sabia que madame me passaria no mínimo uma séria descompostura. Prendendo a respiração, passei a mão sobre a colcha verde de minha cama, já bem esticada, e despejei o conteúdo do saco sobre ela. O quarto, iluminado por apenas 5 velas, pareceu acender-se dado o brilho das peças. 3 grossos colares de esmeraldas e brilhantes, cada qual mais trabalhado que o outro, cintilavam em companhia de um outro colar de safiras azuis e diamantes, esse mais delicado, mas de indefinível valor. Uma pulseira de rubis incrustados em ouro amarelo, pesada e que Christine havia descrito como exagerada, também lá estava, brilhante como o ouro verdadeiro costuma ser. Uma quantidade de anéis, todos com pedras de variados tamanhos, de safiras a águas marinhas. Ela colocou uma peça no dedo anelar, grande esmeralda ladeada de brilhantes, que o conde dera em seu 20º aniversário e fazia par com brincos um colar ali guardados. Brincos em formatos de candelabros, parecendo cascatas de pedras, ganhas no Oriente em suas apresentações, e algumas peças de pesado ouro marroquino. Na caixa estavam pelo menos 2 quilos em joias que eu retirara aos poucos, de algumas ela nem dera falta, outras eu substituíra por cópias. Ainda sentada em minha pobre cama, madame olhava como se tentasse se lembrar da ocasião em que as ganhara. Foram muitos anos com o conde e era rara a semana que não recebia um mimo, por pequeno que fosse. Nas apresentações a nobres, marajás e sultões, outras tantas joias tinham sido amealhadas, pois os orientais, quando apreciavam uma mulher, o demonstravam com ouro. Ficamos alguns minutos em silêncio, o que aumentava minha angústia, pelo segredo mantido. Sem aguentar mais, falei. Peço que me perdoe, madame. Mas não confiava em seu René.
A senhora estava doente e ele estava pegando suas joias. Pensei em proteger seu patrimônio. Não fique muito brava comigo. Se quiser, arrumo minhas coisas agora mesmo. Só não podia deixar a senhora pensar mal do conde. Joias falsas, imagine. Ela me olhou como se acordasse de um longo transe, e fez algo que nem em sonho eu esperava. Começou a rir. Não era uma risada educada, nem polida como de costume. Ela ria desbragadamente como se tivesse ouvido a história mais engraçada dos últimos tempos. Chegava a curvar-se, e eu fiquei olhando sem saber o que fazer. Acabei rindo também. Mas, madame não está brava. Achei que ia ficar muito zangada comigo. Não quer que eu vá embora. Ao ouvir minhas palavras ela ria ainda mais, pediu minha ajuda e colocou as joias no saco de veludo e em seguida no de algodão, colocando tudo na velha e forte caixa de madeira, em meio aos risos. Quer que eu guarde de novo em minha cômoda? A isso ela fez que sim com a cabeça, e depois me disse: Edith, minha amiga, sente-se aqui. Esconda novamente isso. Ninguém sabe que isso está aí, sabe? Não. Nem pensar, que não sou tola. Há uma fortuna de madame e ali dentro, é para seu futuro. Ela recuperava o fôlego, e dispôs-se a me contar o que queria. Depois que vocês viajaram, uns 2 dias, René me deixou dormindo em casa como de costume e foi ao cassino do cabaré jogar. Já devia muito e tinha dado muitas de minhas joias como garantia sem me consultar, como de costume. Não faça essa cara, querida. Do jeito que andei doente, não conseguia ver metade do que acontecia, e ele se aproveitou. Aliviada por ela estar enxergando a realidade, continuei ouvindo. Não digo que não me ame, até acredito que goste de mim, mas é viciada em jogo. Já vivi na noite tempo suficiente para reconhecer a febre do jogo quando a vejo, e nosso tolo René é assim. Acho mesmo que se ganhasse me cobriria de joias, e acredita que fará a fortuna, mas na mão de jogadores profissionais não passa de um boneco estúpido. Não tinha pelo rapaz nenhuma simpatia, e sequer pena, mas em respeito a ela, calei-me. Sabendo de minha situação e que eu ajudaria o rapaz, deram-lhe um crédito quase ilimitado durante semanas. Foram aos poucos o iludindo. Alguns dias ele ganhava um pouco, atiçando-lhe a cobiça, para no dia seguinte perder o dobro. É um truque antigo que funciona há séculos. Achando-se dono da situação, o tolo endividou-se a tal ponto que a banca do cassino, tendo uma ideia de minha situação financeira, finalmente negou-lhe o crédito. Sabe o que aconteceu então? Acredito que o tenham pressionado, senhora, respondi. Você é elegante, minha amiga. Disseram a ele que se não pagasse em 24 horas, ele morreria e apareceria boiando no rio Sena. Já fizeram isso antes, a polícia já se acostumou. Tratando-se de dívida de jogo e não sendo um nobre ou clero envolvido, fica tudo esquecido. Todos em Paris sabem disso. Calei-me pensativa. Não gostava de seu René, mas não gostaria de vê-lo boiando no Sena. Imaginei como isso teria repercutido em madame, de coração tão generoso. Então deu as joias a ele, madame. Ela resmungou, bem zangada. Sabe que tenho andado um tanto doente, minha amiga, e que isso me tem tirado o juízo, ou teria prestado atenção. René, além de tolo, é orgulhoso, e nada me disse sobre sua situação. Chegou em casa mais cedo, o que me deixou surpresa, mas não desconfiada. Serviu-me de um vinho que me pôs para dormir pesadamente, só acordando 12 horas depois, para vê-lo entrar com a roupa em farrapos, um grande corte na sobrancelha esquerda e alguns dentes a menos, também do lado esquerdo. O rosto estava terrivelmente inchado e acredito que algumas costelas também tivessem sido quebradas. A aparência era lamentável.
acordada por Paulette, nós duas pensamos que ele tivesse sofrido um assalto ou coisa parecida, quando ele nos disse: esse seu conde era o maior dos farsantes. Madame tinha talento para contar histórias, e imitou a voz de René quase à perfeição. Eu a ouvi encantada tentando entender o que acontecera, quando ela soltou a mais cristalina risada, e depois continuou. Bem sabe que tenho motivos para ter mágoas de Gaston, mas sua honestidade é inquestionável. Olhando sério para René, eu e Paulette paramos de acudi-lo e o interpelamos. Farsante por quê? Ainda imitando o agredido, ela ergueu-se, como quem mal se mantinha em pé e levantou o braço como se estivesse bêbada. Pois esse maldito conde lhe deu joias falsas. Todas eram de vidro. Quer ver? Vidro, e jogou o conteúdo de minha grande caixa de joias todo no chão da sala. E estavam na maior parte arrebentadas, como que para mostrar que eram mesmo de vidro. Tentei imaginar a cena, Christine acordando, Paulette, e vendo todas as suas joias jogadas no chão da sala, estilhaçadas como vidro barato. Joias dadas por Gaston ao longo de anos, por marajás e sultões. Tudo vidro barato. Não entendia ela rir tanto, se deveria era estar furiosa comigo. Excelente atriz, ela ajoelhou-se no chão, olhar aturdido, bem na minha frente, como se os cacos de joias falsas ainda estivessem ali. Olhei para as joias em pedaços e apalpei-as sem poder acreditar. Tantas lembranças, agora todas em pedaços. Lágrimas me vieram aos olhos. Paulette, sempre mais prática, sem entender nada, perguntou a René. Mas, Madame deu ao senhor essas joias. Só então levantei os olhos e dei por mim da situação. Que estava fazendo aquele ladrão miserável com as minhas joias? Claro que não, respondi. Explique-se miserável, antes que eu ponha para fora dessa casa. Não tivesse eu visto René de peruca, tudo empoado no quarto de Madame há poucos minutos, teria dançado de alegria. Mas, ouvi o resto. Então começou o choro e as lamentações. Desculpas, o vício maldito pelo jogo, a vida em perigo. Eu sei que o risco é verdadeiro, Edith, já vi muitos como René desaparecerem sem deixar vestígios. Chorei, primeiro por me descobrir mais pobre do que imaginava, depois por ser enganada por Gaston. Sinto por ele ainda grande carinho, mas tudo isso teve algo de bom. A ilusão do que sentia por René passou. Hoje só sinto pena por ele. É um pobre coitado que será morto se eu não o ajudar. Entendi o bom coração dela, mas não achava que devia dar as joias para pagar as dívidas de jogo. Mesmo porque, deviam valer muito mais. Vai dar as joias para pagar a dívida dele, madame. Ela me olhou com um susto nos olhos, depois riu como uma menina. Não entendeu por que ri tanto, não é, minha amiga? Claro que não. Ri porque minha honesta Edith roubou um ladrão. Imagine que vou dar os presentes que ganhei de pessoas a quem estimo tanto para uma pessoa que me drogou e roubou enquanto eu estava doente. Sou boa, mas não sou tola. Ri porque a surra que ele levou foi providencial. René agora dorme no quarto de hóspedes até que eu resolva essa situação. Não disse que tenho outros meios. Em minhas joias ninguém toca, chega de sandices. Ficarão muito bem guardadas contigo, ninguém pensará em procurá-las aqui, não diga isso nem a Paulette. Assenti com a cabeça, agradecendo a Deus por tudo estar finalmente saindo bem. Mas tive que perguntar. E como fará, madame? Ela olhou-me, as pupilas ainda dilatadas demais. Fui conversar com Albert, o gerente do cabaré e do cassino, dias depois. Ele já me esperava aí, ao me ver entrar, foi gentil como sempre, afinal, quero receber a dívida de René.
Perguntou-me se eu não venderia alguns imóveis para quitar a dívida e eu disse que o Senna não se importaria de receber mais um corpo se dependesse disso, mas lhe fiz uma proposta. E qual foi? Ela sorriu, travessa. Tão simples, querida. Faz um bom tempo que não danço, mas o cabaré até hoje não me esqueceu. Albert sugeriu que eu fizesse uma temporada de 10 shows pela dívida de René, e tudo estaria pago. Serão 10 danças, 2 por mês. No fim de tudo, será divertido. Não notou como a casa está um tanto desarrumada? Fiz que sim com a cabeça. Realmente, eu e a faxineira teríamos um bom trabalho pela frente. Albert financiará os ensaios e as festas, e lucrará muito com eles. Os ensaios acontecerão em boa parte nessa casa, me sinto mais seguro aqui. René depois disso irá embora. Por enquanto ficará, pois uma figura masculina desencoraja alguns atrevidos, mas não vejo por que continuar depois disso. Não sabia se achava uma boa ideia, mas Christine parecia animada. Mas, não será cansativo para Madame? Ela suspirou. Estava um tanto sem motivação depois de minha última perda. Sabe como foi duro? E sempre amei a dança. O novo remédio tem me tirado a dor, e o sono tem passado. E é bom ver os antigos amigos, dançarinos e músicos. Albert disse que nunca me viu mais bela, que estou mais esguia, mais intuitiva. Devo estrear em 2 semanas, e os ensaios têm me tomado tempo. Melhor, pois assim deixo de pensar bobagens. E depois, a champanhe me anima. Então não está mesmo brava comigo? Isso poderia ter causado uma confusão, mas foi providencial. Não vê como tudo deu certo no final? Continuo rica como antes, vou voltar a dançar, me desapeguei de René que só me fazia mal. Melhor que isso não há. Depois dessa última temporada penso em irmos para o campo, Edith, para minha propriedade em Lyon, com Paulette e Clemente. Você gostaria? Estranhei. Para o campo. Justo madame, tão chique e cosmopolita. Claro, madame. Acho que os ares do campo lhe farão muito bem. Mas, se acostumará com a quietude. Ela olhou para o pátio, onde os cavalos comiam sua refeição depois da longa viagem. Se esquece que sou do meio rural, minha amiga. E depois, frequentei festas por uma vida inteira. Tenho pensado em crianças, gosto tanto delas, queria tanto ter uma. Quem sabe não adotamos algumas? Há tantos pequenos abandonados em Paris. Me ajudaria nisso. Meus olhos se encheram d'água. Eu mesma não tinha sido uma dessas abandonadas. Claro que sim, madame. Sei inclusive de uma propriedade da senhora que serviria muito bem para esse propósito. Recolhi os rendimentos dela com Clemente, fica perto de Orleans. Tem uma casa bem espaçosa lá. Ela ajeitou-se para sair, faces um pouco mais coradas. Quem sabe, não é, Edith? Veja só, eu mal sei o que tenho. Acho que a de Lyon, que você ainda não conhece, seria mais adequada. No futuro veremos isso. Por enquanto, como dei minha palavra, vamos ao trabalho. E não foi pouco trabalho. Capítulo 13. Respostas sobre o amor e a riqueza. Narrativa de Ariel. No plano espiritual, Edith mostrou-se um pouco cansada, após uma sessão de perguntas. Eram vibrações vindas de todos os lados, já eram mais de 100 ouvintes. Ela ficara com um número considerável de questionamentos na cabeça. Não são todos os espíritos que têm a faculdade de ouvir os pensamentos. Assim como na Terra, uns têm talentos desenvolvidos, e outros não. Mas na medida em que nos aperfeiçoamos, isso se torna praticamente um dom natural. Na colônia é relativamente comum,
principalmente entre os instrutores e os que prestam serviços de maior complexidade, mas em nossa plateia não eram muitos com essa capacidade já desenvolvida. É preciso explicar também que essa capacidade não depende da bondade do espírito. Infelizmente, entre os que se perderam no mal também há irmãos bastante inteligentes que ao longo de muitas encarnações sucessivas alcançaram esse tipo de perspicácia. Essa qualidade não é um prêmio, mas uma responsabilidade que deve ser exercida com humildade, levando sempre em conta o bem do próximo. Vendo nossa querida Edith um tanto cansada, Serafim pediu a um assistente um copo de água clara, e deitou as mãos sobre o líquido tornando-o um pouco mais opaco, dizendo a Edith em voz baixa: "Tome que lhe fará bem." Agradecida, ela sorveu o líquido, e vi logo a cor voltar-lhe às faces. Serafim dirigiu-se à nossa audiência. "Vejo que aqui há muitas perguntas, e sabem que estamos mais que dispostos a esclarecer quaisquer questionamentos. Lembrem que às vezes a curiosidade de um de vocês pode ser também a de um colega que se cala, então, quem quiser perguntar algo, é só erguer o braço." Diante de pedido tão simpático, acompanhado de um sorriso, uma moça de seus 30 anos, de aparência frágil e ar de quem passara sérios sofrimentos, perguntou: "Estranho uma cortesã interessar-se por caridade." Christine tinha uma religião? Já refeita do cansaço momentâneo, Edith respondeu. Como já disse, Christine foi criada no campo, mas a família dela tinha fé católica. Na época, cortesãs e atrizes não eram bem-vindas à missa, com as senhoras de classe social, pois isso era considerado um insulto à moral destas. Christine, apesar da criação católica, quase nunca falava de religião, embora tivesse entre seus amigos alguns homens do clero. Senti que a moça estava um tanto confusa, pois insistiu na pergunta, mas, se não ia à igreja, por que interessava-se por caridade? A senhora incentivava para salvar sua alma. Edith sorriu. Christine sempre foi caridosa por essência. Me ensinou a ler e escrever, pois tínhamos tempo de sobra. Nunca humilhou nenhum serviçal, sempre apiedou-se das crianças que víamos famintas pelas ruas da França em meio à sujeira e à degradação. Chegou a passar fome por um curto período em sua vida, por isso entendia os pobres e apiedava-se deles. Nunca precisei incentivá-la a fazer o que fosse. Além disso, ela era minha patroa. Serafim interveio. Como se chama, senhorita? A moça da audiência corou, mas vendo o sorriso dele, respondeu. Meu nome é Natália, senhor. Estou nesta colônia já há 20 anos e desencarnei há pelo menos 50. Minha vida na Terra foi muito dura, mas fui moça honesta e faleci virgem, aos 30 anos, de cólera. Nunca imaginei que uma moça de má fama pudesse se interessar por caridade. Também tive uma vida difícil, mas nunca sucumbi ao vício nem à devassidão. Se a história é como Dona Edith conta, ela era muito diferente das moças da vida que conheci. Sente naquela pobre alma o preconceito e orgulho que provavelmente devem ter atrasado seu acolhimento na colônia, já que, pelas contas dela, passara 30 anos no umbral. Serafim me olhou como quem estivesse tendo o mesmo tipo de pensamento, e achou por bem esclarecer certas coisas. Faz parte da natureza humana, irmã Natália, julgar as pessoas apressadamente. É certo que Christine poderia ter escolhido outro caminho, mas não me sinto apto para julgá-la. Não teve o comportamento vulgar que se esperava das pessoas de seu meio, mas mesmo as que tiveram não devem ser julgadas. Se Cristo não as julgou, como é que eu, sabedor de minhas vidas passadas e de meus inúmeros erros, posso julgá-la? Acredito que qualquer um aqui, que saiba de suas vidas anteriores, dificilmente a fará. Fez-se um silêncio pesado na sala, e ele continuou. Agradeço imensamente a pergunta, pois me dá a oportunidade de chamar atenção para certos fatos.
Abençoado é aquele que consegue ver além das aparências, como diz o mestre, pois o dono de um coração luminoso pode estar momentaneamente envolvido em lodo, enquanto outros, que necessitam ainda de desenvolvimento, se trajam de benfeitores, usando a caridade para seus próprios egoísticos fins. Na colônia, felizmente, o desnível social é quase inexistente e nada nos falta. Lar feliz que nos proporciona o Criador após batalhas férreas travadas na terra, lugar de santo aprendizado. Mas na sociedade carnal, muito drama se desenrola por conta do egoísmo, da vaidade, e do excessivo valor que damos aos nomes de família e aos bens terrenos. Enquanto ele falava, luz suave saía de sua fronte, como se inspirado por espíritos superiores. É claro que devemos honrar, quando encarnados, o nome da família a qual pertencemos. Por que cobrir de vergonha pai e mãe que nos acolhem em seu seio? Mas aqui sabemos que a nossa real família é a humanidade, essa é a família do Cristo. Nomes e bens se perderão com o tempo, mas a atitude pura de amparo ao necessitado, essa perdurará sempre, nem sempre no coração de quem recebeu a dádiva, mas em seu próprio espírito, que assim se aproximará de Deus. Ele sentou-se, ao lado de Dite, que o observava com lágrimas nos olhos, e continuou. Sendo assim, não me espanto com a bondade no coração da cortesã, como também não estranho a falta de caridade que vejo em alguns altos religiosos. As vestes do corpo são temporárias e apenas o espírito brilha sempre, fagulha que é de Deus. Se observarem, verão que, encarnadas em criaturas de posição humilde, muitas vezes se encontram almas generosas, inteligentes, límpidas. Ao contrário dos homens, o bom Deus não pode ser enganado com vestes luxuosas e palavras ao vento. Não julgai, irmãos, pois uma única vida não define uma alma, assim como um dia não representa toda uma existência. Um senhor de seus 50 anos terrenos, negro e muito bem apessoado, ao final de uma das filas, perguntou a Serafim. O irmão falou das vestes luxuosas. É certo que aos ricos é muito raro conseguir entrar no reino dos céus. Deus prefere os pobres. Observei Serafim e a luz inequívoca e prateada de amor que dele emanava. Sorrindo levemente, ele respondeu ao simpático senhor, que fazia uma pergunta tantas vezes feitas por milhões de cristãos sobre a terra idólatra: Deus não abandona ninguém. Acredita o irmão que um rico caridoso, de alma pura, deva ser impedido de viver em harmonia com o Criador, enquanto um pobre que por falta de desenvolvimento causa o mal indiscriminadamente deva ser acolhido nesta colônia, causando dor em muitos que aqui ainda lutam para se aprimorarem? Qual deles o irmão acolheria em sua casa sem receio? Fez-se um silêncio de reflexão. Muitos ainda tinham dúvidas sérias, e outros, senhor, moreno claro, de uns 60 anos terrenos, argumentou. Fui religioso em minha vida na terra, e sempre fui orientado a acolher os humildes. Dizem as escrituras que é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha, que um rico entrar no reino dos céus. Jesus sempre preferiu os pobres. Serafim sentou-se, e eu não pude prever a resposta que lhe daria em seguida, com a tranquilidade costumeira. Os ensinamentos do Cristo são o que há de mais sagrado em nossa fé, mas sabemos perfeitamente que textos podem sofrer mudanças, ainda que pequenas, mas significativas com o tempo. O Cristo era a perfeição, os homens, não. Mesmo erros de tradução do grego e do aramaico podem ter sido cometidos, mas observemos a vida do profeta, e veremos nele um amor que não distinguia classes sociais, que não condenava coletores de impostos, nem prostitutas. Sabemos ainda que dois grandes amigos do Nazareno eram pessoas ricas. Nicodemos, que tanto amou o Mestre, e Lázaro, o ressuscitado. Fez-se um silêncio grande na sala. Observei a doce Olivia sentada em alto estante para poder acompanhar melhor a cena. Pequena, graciosa, seu rosto mostrava a admiração que tinha por Serafim. Ele continuou.
Jesus preferia os aflitos e os arrependidos, independente de sua condição social. Sua piedade e amor eram imensos enquanto esteve pela terra, e enquanto encarnados devemos apoiar qualquer ser que necessite de ajuda e amparo, sempre com retidão de caráter e visando o desenvolvimento daquele que nos procura. O esforço e a determinação costumam ser fruto de aprendizado de muitas encarnações, e devem ser utilizados com a responsabilidade. Aquele que gera trabalho não deve ser excluído apenas por ter enriquecido, desde que com esforço sincero, sem o prejuízo de ninguém. Nem todos na Terra desenvolveram o talento que traz emprego e subsistência para outros menos favorecidos. Esse dom, se utilizado para o bem, é valioso e necessário. Ele levantou-se, expondo-se no semicírculo que se formava no meio da audiência, e caminhou naquele espaço para que todos pudessem vê-lo melhor. A prova da riqueza, como sabem, não é fácil para o desenvolvimento do espírito. O ouro, com seu brilho, também atrai a inveja e a dissimulação, e não poucas vezes o herdeiro de fortunas, apesar de poupado da fome e do frio, cai no despenhadeiro da vaidade, acreditando valer mais do que seus semelhantes. Ilusão vã, que o tempo dissipa, da mesma forma como desaparecem os falsos amigos que antes cercavam o rico, quando o ouro se vai. Em minha mente vieram imagens de conhecidos que caíram em desespero quando findaram com suas heranças gastas de forma irresponsável. Concordei com ele. Se o filho do pobre corria riscos, o do rico também corria os seus. Mocinha encantadora, ruiva, de olhos verdes e sardas ao rosto, perguntou a Edith. Não gostaria de ser indiscreta, mas a senhora Edith nunca sonhou em ficar com o conde. Christine já tinha desistido dele, e sua mulher lhe era infiel, não é mesmo? Aturdido com a indiscrição da pergunta, olhei para Edith, que estava vermelha como um pimentão, mas sorriu ao ver o rosto mimoso da moça, que parecia ter desencarnado no máximo aos 15 anos. Muito tímida, ela perguntou. Como se chama, minha criança? Carolina, minha senhora. Desencarnou cedo, não foi? Aos 16 anos, de tuberculose. Padeci por 6 meses, acompanhada de minha família, que hoje está comigo, ao menos em parte, e foram muito bondosos. Mas minha companhia durante a doença foram os romances. Achei seu amor tão bonito, mas não entendi a senhora não ter lutado por ele. Se eu tivesse tido saúde e amasse alguém assim, lutaria. Olhando um minuto para as mãos bem feitas sobre o colo, ela levantou os olhos castanhos luminosos e olhou para a moça. Mas eu lutei muito, Carolina. Não faz ideia de quanto. Lutou? Mas como? Não me parece que a senhora tenha se declarado. Ela deu uma suave risada, e um olhar de amor para a moça, como se ela fosse uma filha querida lhe fazendo uma pergunta já há muito respondida. Alguns amores são tão grandes que dispensam ser declarados, Carolina. Eles devem ser vividos. Respirados no dia a dia. Meu amor era assim, incondicional. Uma dessas coisas raras das quais só se ouve falar, mas que nem por isso deixa de existir. Ele nunca me olharia como mulher, e eu sabia disso. Machucou no início, mas depois eu notei. Quantos homens desejavam as mulheres e depois as tratavam como empecilhos ou tralhas. Eu não seria uma tralha, seria sempre uma amiga preciosa, para quem ele abriria um sorriso quando lembrasse ou visse na rua. Notei a mocinha retesar-se na cadeira, como se tentasse entender melhor, e um silêncio vindo da sala. Edith continuou, com sua tranquilidade costumeira. Algumas mulheres inspiram grandes paixões, são rosas rubras, orquídeas raras. Outras são simples margaridas do campo, mas nem por isso deixam de ter sua beleza. Quantas delas amam de fato? E quantos homens querem realmente desvendar a flor e não apenas aspirar-lhes o perfume? Amor verdadeiro é coisa de gente generosa, por isso é tão raro.
Já a paixão caminha em cada esquina, em cada porta. O amor ajuda e ampara, a paixão exige. Um dura e o outro se esvai como os vapores do álcool. Os apaixonados se cobram o tempo inteiro, o amor observa e se doa incondicionalmente. Eu tive sorte, eu amei. A meiga Carolina ouvia com atenção, e perguntou. E ser amada, não era importante? Sentada em sua cadeira de espaldar um pouco mais alta e macia, a meiga Edith recostou-se, olhou-a como se relembrasse de tempos distantes, e sorrindo disse-lhe. E quem disse a nossa bonita Carolina que não fui?